Bom dia, hoje são 17 de setembro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o vestibular da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Graduação em Ciências Econômicas e Matemática Aplicada. Esse concurso ocorreu em 2014 e a própria Fundação FGV elaborou as questões. Veja a questão aí. Temos assim: a crise por que passa o país impõe redução de gastos. E aí o espaço em branco para você preencher. Os candidatos garantem que não descumprirão as promessas de realizar as obras de que a cidade necessita. Tendo em vista o tipo de relação de sentido que se verifica entre as orações dessa frase, a lacuna deverá ser corretamente preenchida pelo conectivo : e aí as alternativas A, B, C, D, E. O que a questão quer? Ela quer que você complete aquela lacuna lá acima, o espaço vazio, para que seja preenchido com uma palavra que vem aí em uma das alternativas, entendeu? Você vai procurar a única alternativa que traga uma expressão ou duas expressões que se encaixam perfeitamente no espaço vazio. Então você vai encontrar a única alternativa que traga uma palavra ou duas que serão encaixadas aí no espaço vazio, fazendo sentido ao período oracional. Então é assim, veja acima: a crise por que passa o país impõe redução de gastos. E aí o espaço vazio, para você preencher com apenas uma ou duas palavras que está ou estão em uma das alternativas abaixo. Você vai colocar aí a palavra ou as palavras que se encaixam perfeitamente aí, sem mudar o sentido do período. 1 minuto para você resolver essa questão aí. Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Veja bem a oração acima. Vou ler novamente para que você entenda. A crise
porque passa o país, impõe redução de gastos. E a outra oração, o período. Os candidatos garantem que não descumprirão as promessas de realizar as obras de que a cidade necessita. Então veja aqui dois períodos. O primeiro período diz que o Brasil, o país, passa por uma crise que impõe redução de gastos. Veja bem, a crise do país impõe a redução de despesas, entendeu? Impõe a redução de gastos. Vamos gastar menos. É isso aí o que diz o primeiro período, certinho? Muito bem. Então escute bem. Então o primeiro período diz isso, que o país impõe redução à crise, porque passa o país, impõe redução de gastos, redução de despesas. Agora veja o que diz aí o segundo período. Os candidatos garantem que não descumprirão as promessas de realizar as obras de que a cidade necessita. Então, o segundo período, como você vê, diz aí que os candidatos não estão nem aí para a redução de gastos, para a redução de despesas. Eles aqui, veja aí, está dizendo que os candidatos, eles dizem que não descumprirão as promessas feitas durante a campanha política. Promessas no sentido de realizar obras de que a cidade necessita. Então veja que o segundo período, ele contraria o que diz o primeiro período. O primeiro período trata de redução de despesas. E o segundo período está afirmando que os candidatos não estão nem aí para a redução de despesas, porque eles prometem cumprir as promessas de realizar as obras de que a cidade necessita. Então você vê que há uma contrariedade entre um período e outro. O primeiro período trata de redução de gastos, e o segundo período está dizendo que os candidatos não estão nem aí, os políticos, para a redução de gastos, porque eles prometeram na campanha, prometeram realizar obras de que a cidade necessita. Então você vê aí que há uma contrariedade entre os dois períodos. Então você vai encontrar aí, na alternativa, a palavra que encaixe aqui entre os dois períodos, que encaixe corretamente. Então vamos lá. A alternativa A diz assim, onde? Alternativa A, nada tem a ver. A crise porque passa o país impõe redução de gastos, onde os candidatos garantem errado, nada tem a ver aí. Esse onde aí, na alternativa A, está mais perdido que cego em tiroteio. Então a alternativa A está incorreta. A alternativa B diz dessa forma, vamos ver. A crise porque passa o país impõe redução de gastos. Dessa forma, os candidatos garantem, nada a ver também, a expressão aí, as expressões dessa forma. Dessa forma, significa aí aceitação, e não é o caso aqui. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário, não é dessa forma. Dessa forma, explico, significa convencimento, e não é o caso aqui. Dessa forma não cabe aqui. A crise porque passa o país impõe redução de gastos. Dessa forma, os candidatos garantem, veja aí, totalmente diferente. Dessa forma aqui, significa que os candidatos concordam com a redução de gastos. E não é o caso aí. Os candidatos, os políticos aqui que ganharam as eleições, não estão nem aí para a redução de gastos no período acima. Então as expressões dessa forma não encaixam aí no espaço vazio. A alternativa C traz a palavra aí contudo. Vamos ver se encaixa. A crise porque passa o país impõe redução de gastos. Contudo, os candidatos garantem
que não descumprirão as promessas de realizar as obras de que a cidade necessita. Então você vê facilmente aí que a alternativa C é a alternativa correta, que a questão quer, porque ela traz a palavra contudo, que é um conectivo, contudo, adversativo, que inicia uma oração adversativa. Oração adversativa, o nome já diz, oração adversária, oração contrária. Quando você usa contudo, você começa uma oração que discorda da oração anterior, entendeu? E é o caso aí. Contudo, é um conectivo coordenativo adversativo, entendeu? Adversidade, contrário. E aí está. Você poderia também usar o similar, o correspondente, contudo, porém, todavia, a crise por que passa o país impõe redução de gastos. Contudo, os candidatos garantem que não descumprirão as promessas de realizar as obras de que a cidade necessita. Viu aí como cabe certinho? Porque a posição dos candidatos aqui é contrária à redução de gastos. A crise por que passa o país impõe redução de despesas. Só que os candidatos aqui, já eleitos, cumprirão as promessas de campanha, fazendo obras de que a cidade necessita. E aí fazer obras significa despesa. Ou seja, os políticos que foram eleitos aqui não estão nem aí para a redução de gastos. Então a segunda oração, ela contraria o que diz a primeira. Viu aí? É por isso que você usa contudo. Porque contudo tem esse sentido de contrário. Certinho? Eu digo assim, Maria estava acamada, contudo foi à festa. Ou seja, Maria estava de cama, doente. Porém, mesmo assim, ela foi à festa. Viu aí o contrário? Porém, foi à festa. Olha como a segunda oração, porém foi à festa, contraria o que diz a primeira. Porque se Maria estava na cama, doente, ela não poderia sair da cama. Mas aí ela saiu. E aí, porém, contudo, viu aí? Contrário. Então, a alternativa C é a alternativa correta. A alternativa D diz, visto que, nada tem a ver, visto que aí, a crise por que passa o país impõe redução de gastos. Visto que os candidatos, nada a ver, visto que também é concordância. E no caso aí não há concordância, há discordância. A segunda oração discorda do que está afirmado na primeira. A primeira, redução de despesas. A segunda, mais despesas ainda. A alternativa D está errada. A alternativa E traz a palavra embora. Vamos ver. A crise por que passa o país impõe redução de gastos. Embora os candidatos garantam, nada a ver uma coisa com outra. Entendeu? Então, a única alternativa correta aí é a letra C de casa, porque traz a palavra contudo, que é um conectivo adversativo. Mais um vídeo e muito obrigado.